tal como eu disse no vídeo anterior, que foi uma espécie de introdução à prioridade de sinalização, e onde eu falei acerca de vários itens, ou vários meios que vocês podem utilizar para sinalizar a vossa posição numa situação de sobrevivência, a utilização de um espelho para refletir o sol é um deles, é um desses meios. Mas, para quem assistiu ao vídeo, também se recorda de eu ter dito que tem que se utilizar uma técnica especial, isto exige uma técnica especial ou específica para efetivamente apontarmos o reflexo onde queremos. Portanto, não basta simplesmente apontar o espelho ao calhas. Imaginemos, vem ali um helicóptero, a gente ouve e vê à distância um helicóptero sobrevoar a nossa zona, pode eventualmente ser uma equipa de resgate à nossa procura, ou estamos na encosta de uma montanha e na encosta do outro lado do vale vemos um jeep a passar e queremos refletir o sol para lá, nessa direção. Não é simplesmente, ok, estamos ao sol e apontamos o espelho na direção do helicóptero ou na direção do jeep. Nada disso. Porque existem vários fatores que nós temos de ter atenção. Em primeiro lugar, temos de ter atenção qual é o nosso olho diretor. E sim, existe um olho diretor, e eu já vos vou explicar o que é. Temos de ter atenção qual é o nosso olho diretor para efetivamente fazermos pontaria e apontarmos exatamente na direção que queremos apontar esse reflexo. Em segundo lugar, temos de ter atenção ao ângulo de incidência do sol em nós, e portanto no espelho, em relação ao ângulo onde está o sítio para onde queremos apontar esse reflexo, onde está o jeep, o helicóptero, etc. E temos que jogar com os dois ângulos para conseguir efetivamente refletir o sol nessa direção específica. Não é apontar ao calhas. Há uma técnica específica para isto e é precisamente sobre isso que eu vou falar hoje neste vídeo. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante do Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Muito obrigado por virem visitar o canal Bushcraft Luz para mais um vídeo. Ora bem, então se nós vamos refletir a luz do sol com uma superfície espelhada e enviá-la numa determinada direção específica e precisa, vamos ter que fazer pontaria, tal e qual como se fizéssemos pontaria com uma arma. Primeira regra de fazer pontaria, e isto é a base de tudo, é descobrir qual é o vosso olho diretor. Não é indiferente fazer pontaria com o olho direito aberto ou ao contrário, ou com o olho esquerdo aberto. Não é indiferente. Isto varia de pessoa para pessoa, dependendo do olho diretor dessa pessoa. Como é que nós descobrimos o olho diretor? Simples. Vamos tentar encontrar qualquer objeto, qualquer referência numa paisagem. Até podem fazer isto em vossa casa, mas, por exemplo, se estiverem no meio do mato, é fácil de fazer com uma árvore. E então o que vocês vão fazer é esticar o vosso braço, esticar o dedo e vão, com os dois olhos abertos, isto é importante, com os dois olhos abertos, vão focar a visão no dedo. Portanto, toda a paisagem que está por trás vai ficar desfocada. Isto é importante. E com a visão focada no dedo, vão alinhar o dedo com a vossa referência, neste caso com aquela árvore lá ao fundo, e vão fazer isto sem nunca desfocar os olhos do dedo. Portanto, isto é importante, dois olhos abertos, a focar o dedo, okay? E vão alinhar com, por exemplo, uma árvore, lá ao fundo. Okay? Portanto, vocês, para verem a árvore, vocês vão ver a árvore sempre desfocada, vão ver a árvore com a vossa visão periférica, digamos assim. Okay? Nunca vão desfocar os olhos do dedo. E agora, tendo o dedo alinhado, a focarem-se no dedo, o que vocês vão fazer é, fecham um dos olhos e deixam o outro aberto. Se, ao fechar um dos olhos e o outro ficar aberto, a imagem não se alterar, esse é o vosso olho diretor. Se ao fecharem um dos olhos e deixarem esse aberto, a imagem se alterar, fizer, por exemplo, isto para o lado, quer dizer que não é o vosso olho diretor. Okay? Portanto, a mim o que me acontece no olho diretor é o direito. O que me acontece é que, por exemplo, eu estou a focar-me com os dois olhos abertos só no dedo. E alinho, com a minha visão periférica, alinho com uma árvore lá ao fundo. E agora, por exemplo, se eu fechar o olho esquerdo e deixar o olho direito aberto, a imagem não se altera. Se eu depois fizer ao contrário, fechar o olho direito e deixar o esquerdo aberto, a mim o que me acontece é isto. A imagem altera-se. Portanto, quando a imagem se altera, o olho que está aberto não é o olho diretor. Quando a imagem não se altera, o olho que está aberto é o vosso olho diretor. Ok, já sabemos qual é o nosso olho diretor. Agora é uma questão de passar à técnica específica para efetivamente lançar o reflexo na direção específica que nós queremos. E lembrem-se que quanto maior é a distância, mais cada ligeiro movimento vai influenciar o foco. E às vezes um pequeno movimento para a esquerda ou para a direita, ou para cima ou para baixo, pode ser o suficiente para o foco não incidir onde nós queremos. Okay? Portanto, por isso é que existe uma técnica específica para aumentar as probabilidades disso acontecer. E então, basicamente o que vocês querem é, do lado do vosso olho diretor, e neste caso o meu olho diretor é o direito, se o meu olho diretor é o direito, é do lado do olho diretor, ou seja, vai ser com o braço direito. Se o meu olho diretor fosse o esquerdo, iria ser com o braço esquerdo. Portanto,
olho diretor, o meu olho diretor é o direito, braço direito para a frente, bem espetado para a frente, não é assim, nem assim, não. Bem espetado para a frente, ao nível dos olhos. Estão a ver? Vocês lá ao fundo veem, eu pendurei um saco estanque à prova d'água vermelho, que vai ser o meu alvo, para vocês verem o reflexo lá a bater. E portanto, o que eu vou querer fazer é esticar o meu braço, como disse, ao nível dos olhos, abrir os dedos, como se fosse uma mira de uma arma, e abrir o mais possível. Eu, por exemplo, em vez de ter assim, ou em vez de ter assim, muitas vezes até coloco de lado, meio de lado, para poder abrir mais os dedos, e já vos vou explicar porquê. Portanto, podem pôr assim, ou podem, por exemplo, pôr assim, mas torcer um bocadinho para abrir os dedos. E o que eu vou fazer é, com os dedos assim abertos em V, vou levar o meu espelho ao olho, portanto, ao meu olho diretor, mesmo por baixo do olho diretor, portanto, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não, por baixo do olho diretor, braço bem esticado, e agora vou tentar arranjar a maneira portanto, do reflexo incidir no meu braço. Ok, já está no meu braço, e agora vou levá-lo lá à frente. Estão a ver? Ele a bater no saco vermelho. Portanto, os meus dedos vão servir de mira. E o que eu vou fazer é para cima e para baixo, para o foco passar lá no meu alvo. Ou seja, cada vez que passa faz um flash. Quem estiver do outro lado vai ver, são flashes. Estão a ver? É isto. Se calhar mostrar agora de lado, para se ver a minha postura. A bússola, aliás, o espelho da bússola, como é que está, mesmo por baixo do meu olho diretor, braço todo esticado, isto, ok? E vocês aqui se calhar estão a reparar numa coisa, o reflexo parece que ainda está nos meus dedos, mas também já lá está à frente, no alvo, portanto, estão a ver, parece que o reflexo está na ponta dos meus dedos, está a tocar na ponta dos meus dedos, mas ao mesmo tempo já lá está à frente no alvo, ou seja, parece que ao mesmo tempo está na ponta dos dedos, mas depois parece que está muito... Como é que eu ia dizer? Parece que está na ponta dos dedos, mas depois parece que está... Quando é lá à frente, parece que está muito acima. Por vezes isto acontece. Okay? Mesmo com tudo alinhadinho, vocês estão a ver, ó. Eu tenho a ponta dos dedos. E eu tenho a ponta dos dedos assim, um bocadinho abaixo do... um bocadinho abaixo do meu alvo, mas o reflexo está a tocar na ponta dos dedos e está também a tocar no alvo. E quando ele deixa de tocar a ponta, quando ele deixa de tocar a ponta dos dedos, quando ele desaparece da ponta dos dedos, e que supostamente estaria no alvo, já está acima dele, lá à frente. Estão a ver? O reflexo neste momento está a tocar no alvo, mas parece que está na parte de baixo dos meus dedos. E visualmente para mim, o alvo está mais acima. Visualmente o alvo está na parte de cima, portanto, está no meio dos dedos, mas na parte de cima, não está cá em baixo. Se não se lembram disso, não queria o alvo cá em baixo, mas o reflexo parece que está cá em baixo. Okay? Portanto, visualmente o reflexo aqui não coincide com o reflexo lá à frente. Ou seja, o reflexo aqui implica que lá à frente o reflexo, em vez de estar aqui, vai estar mais cá em cima. E isto é importante. Aqui estamos a ver, estamos a 20 metros para aí, estamos a curta distância e conseguimos ver este efeito, mas a 400 ou 500 metros não conseguimos ver o reflexo a bater em lado nenhum, ou seja, não conseguimos ver este efeito, portanto é importante que vocês tenham este conhecimento. Estão a ver? Aqui está a bater no alvo. Se eu colocar como acho, ok, vou colocar como supostamente, vou colocar alinhado supostamente com o alvo, à mesma altura do alvo, mas lá à frente já não está no alvo, está a bater por cima. Estão a ver? E isto tem a ver com, porque vocês têm a bússola colada ao vosso olho diretor, mas não está à frente do olho diretor, ou seja, nunca está totalmente alinhado, ou seja, mesmo que tenham os dedos alinhados com o vosso olho, a bússola está sempre um bocadinho abaixo, porque senão vocês não conseguem ver. A bússola não, o espelho, aliás, o espelho tem que estar sempre um bocadinho abaixo para vocês conseguirem ver alguma coisa. Se estiverem assim a tapar, não conseguem ver nada. E é este ligeiro desfazamento que faz este efeito de lá à frente aquilo bater um bocadinho mais alto. Atenção a este aspecto também bastante importante. Bom, tendo em conta este desfazamento, obviamente que eu não vou querer ter o alvo cá em baixo, portanto aqui mesmo onde faz o V. Porquê? Porque isto implica, se a imagem do alvo estiver aqui, para o reflexo estar a incidir no alvo, ele teria que estar aqui, mais abaixo. Portanto, teria que acontecer isto. O reflexo teria que estar aqui na minha mão. Ora, se o reflexo está na minha mão, se o alvo está aqui e o reflexo está na minha mão, o reflexo está tapado pela mão e não está a incidir no alvo. E quando eu deslocasse o reflexo para onde supostamente o alvo estaria, ou seja, para aqui para esta parte de baixo, já o reflexo lá à frente tinha passado por cima do alvo. Ou seja, neste caso o reflexo nunca iria incidir no alvo sequer. Portanto, não quero aqui em baixo o alvo, também não quero aqui a meio,
Porquê? Porque se ele estiver a meio, implica que para o reflexo estar a incidir nele, o reflexo teria que estar aqui, na zona de baixo, ou seja, estão a ver? Teria que estar aqui nesta zona de baixo para lá à frente estar a incidir no alvo se ele estivesse aqui mais acima. E esta zona é uma zona estreita, portanto, metade do reflexo não estaria a ir para o alvo. Ou seja, eu não estaria a mandar toda a intensidade do reflexo. Podem ver, se o reflexo estiver aqui em baixo, na zona de baixo do V, metade dele está nos meus dedos. Então onde é que eu vou querer ter o alvo? Eu vou querer ter o alvo com os dedos bem abertos, por cima da linha imaginária que une as pontas dos meus dedos. Portanto, imaginemos aqui uma linha imaginária, eu vou querer ter o meu alvo aqui, nesta zona por cima. Porquê? Porque isso implicaria, para o reflexo incidir nele, aqui na minha mão, o reflexo teria que estar a meio dos dedos. E a meio dos dedos já é uma zona mais aberta. E por isso, essa é uma das razões pelas quais eu também, em vez de colocar assim os dedos, ou assim, não, coloco assim meio de lado para conseguir abrir, ou seja, ter mais amplitude e abri-los mais. Então, estando o alvo aqui, está aqui a linha imaginária que passa pela ponta dos meus dedos, estando o meu alvo aqui um bocadinho acima, implicaria que para o reflexo lá à frente incidir no alvo, implicaria que aqui na minha mão, estaria na zona do meio, que é a zona que eu quero. Portanto, aqui, estão a ver? Estaria o reflexo na zona do meio, para lá à frente estar a incidir aqui por cima da linha imaginária. Assim, esta é a imagem que eu quero ver. O alvo a tocar na linha imaginária que passa pela ponta dos meus dedos. Okay? Vou pôr aí um desenho de uma linha só para vocês terem noção. Esta é a imagem que eu quero ver quando estou a olhar para o alvo cá de trás. Portanto, não é assim, não é o alvo aqui, não é assim, a meio, é assim. Aqui é que eu quero ter o alvo. Portanto, mais uma vez, a postura correta é colocarem-se de lado, esticarem bem o braço do lado do vosso olho diretor, dedos abertos em V, alinhados com o vosso olho, levam a bússola ao olho diretor e levam a bússola, não é aqui, é mesmo por baixo do olho, ou seja, assim mesmo por baixo do olho, vocês mal o consigam ter aberto, só mesmo para conseguirem espreitar, porque se forem, por exemplo, aqui já um bocadinho mais abaixo, já o desfazamento vai dar maior. Não, tem que ser mesmo a tocar na pálpebra inferior, mesmo coladinho ao olho, vocês mal o conseguem ter aberto. Ok, esticar bem, apontar bem para o alvo, vou levar aqui o reflexo ao meu braço. Ok, cá está ele já no meu braço. E agora vou levá-lo lá à frente para o V, colocar a imagem correta do V, do alvo no meu V. E cá está. Estão a ver onde é que o reflexo está a incidir? Okay, agora para baixo e para cima. E lá à frente, o que vai acontecer é que vão ser vistos flashes. Vocês podem fazer para baixo e para cima, para os lados, para baixo e para cima, assim em cruz, ou seja, bater toda aquela zona, porque às vezes podem não estar a acertar mesmo lá à frente, podem estar com um ligeiro desvio, estão a ver? Lá à frente já está a acertar ao lado esquerdo do saco, aqui já está a acertar ao lado direito do saco, portanto às vezes pode haver um ligeiro desvio, por isso convém fazer para baixo e para cima, e às vezes assim um bocadinho para os lados também, estão a ver? Para baixo e para cima, para os lados, em cruz, portanto, e estão a ver onde é que está o meu reflexo nos dedos? E estão a ver onde é que ele está a bater, a coincidir no alvo? Portanto, ele está a coincidir no alvo, mas está a meio dos meus dedos. E o alvo visualmente para mim está a tocar com a parte de baixo da linha que passa na ponta dos meus dedos, como eu expliquei. Bom, isto é tudo muito engraçado, mas como é que isto na prática resulta? É isso que eu vos vou mostrar agora mesmo. Primeiro, o que é que eu vou experimentar? Vou experimentar um espelho de sinalização de tamanho mais pequeno. Okay? Vou experimentar isto a cerca de 500 metros de distância. Vamos ver. Pá, como podem ver, pá, nada mal. Vê-se, mesmo apesar do tamanho mais pequeno do espelho, vê-se a 500 metros, vê-se bem. E tenham atenção que a imagem que nós vemos aqui no ecrã não é a mesma que nós vemos
no sítio. Ou seja, os nossos olhos captam muito melhor e vê-se muito melhor quando a gente vê presencialmente, vê-se muito melhor a luz a refletir do que se vê aqui em vídeo. Tenham isso em atenção. A seguir, vamos experimentar aqui o espelho de sinalização, mas em tamanho normal, em tamanho grande. Vamos ver como é que ele reflete o sol àquela distância toda. A seguir, espelho da bússola. Será que funciona tão bem quanto um espelho de sinalização, utilizando a técnica correta? Vamos ver. Pá, quanto a mim, impecável. Funciona de forma impecável, tão bem, a nível pelo menos de potência do reflexo, tão bem quanto um espelho de sinalização próprio construído para sinalização. No caso de espelhos de sinalização próprios para isso, fabricados de propósito para esse efeito, aí já podemos utilizar uma técnica diferente e mais simples. Esperem um bocadinho. Portanto, eu vou usar aqui a mão da minha mulher e, ao mesmo tempo, vou depois espreitar com a câmera por aqui. Portanto, basicamente, ó, estão a ver o foco? Ok, está o foco na mão da minha mulher. Isto é o que vocês fariam na vossa mão. Agora eu vou olhar por aqui e estão a ver? Isto ficar completamente luminoso, como se tivesse um farol neste buraco. Podes tirar agora a mão. Estão a ver? É isto que vocês vão ver. Quando vocês estão a apontar o foco na direção certa, é isto que vocês vão ver. Eu agora vou mexer. Ó, estão a ver? Eu mexi e isto desapareceu. Ficou o buraco normal. Se eu fizer, quando coincidir, ó, coincidi, viu? Coincidi a minha mirada, digamos assim, com o foco, e isto ficou tudo branco. E agora é só transportar para o meu alvo. Isto de filmar assim é complicado. Ó, estão a ver? Está lá no alvo. A ver se... Ok. Estão a ver? Isto iluminar tudo. Portanto, isto é o que acontece com os espelhos de sinalização. É que eles são fabricados de modo a que quando vocês estão a olhar por aqui, se estiverem a olhar na direção certa, ou no mesmo sentido, no mesmo exato sentido para onde o foco está a ser transmitido, vão ver isto ficar uma luz quase como se fosse um farol, um foco. Mas ao mesmo tempo conseguem ver esse foco e conseguem, se espreitarem mesmo, conseguem ver também o vosso alvo ao fundo. Portanto, através do buraco permite-vos ver as duas coisas, o alvo e o foco. Okay? Isto é importante. Eu vejo o alvo, e agora... Ok, e agora vejo o foco, está lá no alvo. É um ponto branco que que vai aparecer aqui quando vocês efetivamente estiverem a projetar o reflexo na direção certa. Depois é só alinhar esse ponto branco com o alvo. Ou então podem utilizar a mesma técnica, que eu utilizo com espelhos que são apenas espelhos e não estão preparados para sinalização. Mas este permite-vos fazer das duas formas. Permite-vos fazer como os espelhos normais ou então utilizar isto, que é muito mais prático. Porque depois de terem aqui o ponto branco é só ajustarem até ao alvo o ponto de maneira a que ele incida no alvo. Malta, e é isto. Espero que tenham gostado. Como podem ver, afinal, utilizar um espelho de sinalização não é assim tão fácil. Não é só apontar, está ali a brilhar, está ali o sol e... Não. Isso tem uma técnica própria para se fazer, porque a precisão que vocês necessitam de ter, principalmente quando a distância é maior, quando são centenas de metros ou mais de 1 quilómetro, a precisão que vocês precisam ter é bastante grande para efetivamente o reflexo chegar ao sítio onde vocês querem que ele chegue e, portanto, sinalizar a vossa posição, e por isso tem uma técnica específica que foi que eu expliquei neste vídeo. Sinceramente espero que tenham gostado, mais vídeos virão brevemente
Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Obrigado pelos vossos comentários, visualizações, subscrições e todo o apoio que me têm dado. Vemos no próximo.